Sejam bem-vindos ao Agro Podcast. Eu sou a Adelane, sou acadêmica do curso de Agronomia no Centro Universitário Unibalsas. Hoje estou aqui com os meus colegas de curso, que é o Juan, a Ingrid e Vitória, e vamos falar um pouco sobre a mecanização agrícola. Então ficam atentos que vem muita coisa boa por aí. Hoje estamos com o nosso convidado, Leonardo Martins, ele que é um especialista de produtos e também é consultor de venda de máquinas agrícolas. Leonardo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre você e sobre a sua carreira profissional. Olá, pessoal. A minha história da mecanização foi bem, bem engraçada. Meu tio, antigamente, ele trabalhava no CBT e eu vendo ele trabalhar com aquele trator, achei interessante e com o tempo comecei a desejar entrar nessa profissão. Quando terminei o ensino médio, eu não tinha uma ideia do que eu queria ser. E surgiu a oportunidade de fazer agropecuária, tecnoagropecuária. Passei entre os 40, que era 40 vagas, lá em Uruçuí. Fiz esse curso de agropecuária e comecei a tomar gosto do negócio. Comecei na fazenda, comecei a trabalhar em máquinas e daí eu fui começando a pegar o jeito da máquina. E comecei a gostar. É uma função muito bom mexer com essa parte de mecanização. Então você já foi pegando gosto mesmo na parte de acadêmica, não foi vivenciando ali já uma cultura dentro de uma propriedade? Ou? Não, tipo assim, eu antes vi meu tio, aí eu comecei a fazer agropecuária, depois disso, dentro da agropecuária, vendo mecanização, despertou interesse mais ainda, mas quando realmente eu vi que o negócio era aquilo que eu queria, quando eu fui para a fazenda, primeiro estágio. Aí sim eu comecei a gostar da máquina, comecei a gradear, comecei a colher, comecei a plantar, comecei a me identificar com máquinas, aí eu comecei a pegar gosto do negócio mesmo. Leonardo, agora iniciando a pergunta referente à sua formação, quais foram as principais dificuldades que você enfrentou desde o início? É interessante essa parte de dificuldade, quando você pega uma máquina que você não conhece. Por exemplo, eu entrei dentro de uma colheitadeira, vi lá 110 até 120 botões. E ali o operacional teria que usar todos aqueles botões. Então, quando eu vi a máquina, a princípio, aquele impacto, eu não vou conseguir. Isso aqui é difícil, isso aqui eu não sei. Mas quando você começa a praticar, tudo sempre no início você dá um medo. Mas quando você começa a praticar, começa a fazer, você vê que aqueles 110 botões que tinha lá vira 5, vira 6, porque você pega o jeito do negócio e consegue operar apenas na função que você vai precisar realmente para fazer a atividade. Você teria alguma dica, assim, para quem está iniciando nessa área? Você teria alguma dica, assim, inicial? A dica inicial, se eu for dar uma opinião para vocês, por exemplo, tem a Lavro Norte Máquinas, tem a New Holland, tem várias empresas. Se você tivesse a oportunidade de conhecer uma fazenda primeiro, ou um estágio, por exemplo, ter um conhecimento dentro da fazenda, para depois você ingressar numa concessionária, eu acho que você terá um resultado melhor e menos tempo, porque você na fazenda você pega todo jeito, você conhece, você sabe para que é a máquina, qual a função de cada um, e quando você chega no concessionário, quando você vê a máquina, vê o implemento, você automaticamente já identifica qual que é a função de cada um, o que é que faz, então facilita muito. Eu falo isso por mim, né? Pela minha experiência que eu tive. O que me ajudou muito no concessionário foi a experiência que eu tive em campo. Eu tenho 4 anos de experiência com lavoura, plantio, aplicação, colheita. Então, quando eu cheguei na Lavro Norte, tive dificuldade, que nem eu falei para vocês. O início, o impacto, o novo, você fica retraído. Mas depois, quando você começa a trabalhar, e uma coisa que você já tem noção, aí fica tudo mais fácil com o tempo. Essa ramo de máquina é como se fosse um celular. Você tem um Android, você vai trocar para o iPhone, você vai saber mexer, mas no início você vai ter se identificar com o equipamento. Então essa uma comparação que eu faço entre máquinas. Certo. Nessa mesma analogia, você pode me falar como a mecanização pode evoluir nesses anos que você começou a trabalhar? Evoluiu muito. E quando eu estava na agricultura, inclusive eu posso dizer que eu já peguei agricultura renovável, já tinha muitas tecnologias. Mas eu trabalho com pessoas hoje, que está na Lavro Norte há 38 anos, trabalhando,
E ele pegou o início de tudo. Então, ele pegou a parte ruim, mecânica, sem ter nada de agricultura de precisão. E hoje ele está vendo a diferença. Sou privilegiado que já peguei a agricultura já bem avançada. Mas uma parte que pega muito a tecnologia, parte de conectividade. O cara tem que se estudar e tem que focar muito, porque é muito detalhe importante que o cara desenvolve. E uma coisa também, Leonardo, a mesma dificuldade que o pessoal que não tinha agricultura de precisão tinha lá atrás, hoje a gente pode ter também, porque a gente vê que tem pessoas, os operadores, que têm uma certa resistência em aprender as tecnologias que está vindo aí acompanhada das máquinas, né? Então, acredito que a dificuldade vai acompanhar dependendo do ponto de vista de cada situação. Infelizmente, hoje ainda tem muitos operadores, inclusive a gente vê que tem alguns proprietários que desde o início da agricultura lá, daqui a 30 anos atrás, 20 anos atrás, ainda tem essa resistência. A gente consegue identificar isso nas fazendas já. Então, pessoal, ficamos aqui com o encerramento do primeiro bloco. Esse primeiro bloco onde a gente propôs aí a conversar uma parte introdutória com o Leonardo, entender a história dele dentro da mecanização. E vocês vão ficar agora com o segundo bloco, no qual o Luiz Fernando vai estar conduzindo aí a segunda parte. Olá pessoal, meu nome é Luiz Fernando e estamos de volta com a segunda parte do nosso podcast. Agora nessa segunda parte eu estou com nossos acadêmicos Thaleson e André e continuamos com o nosso técnico Leonardo. Eu queria perguntar para você, Leonardo, em relação à manutenção de máquinas, quais são os erros que você vê os agricultores cometendo no dia a dia no campo, hoje durante o plantio, a colheita, que você acha que tem alguma forma que possa evitar esse tipo de erro, agricultores? Bom, hoje é um desafio muito grande para o pessoal de fazenda, dono de fazenda, proprietário, ter pessoas qualificadas para fazer esse tipo de serviço. E hoje a manutenção é um desafio muito grande, por conta que envolve muita... o que é que eu costumo dizer? A máquina tem tecnologia, a máquina veio com estrutura, veio com conforto bonito, mas quando o cliente compra a máquina, ele quer vida útil na máquina. E o que é que vai dar vida útil para ele? A manutenção da máquina. Então, para mim, uma das partes mais importantes é o que vai dar vida útil para a máquina dele. Porque ele compra a máquina, a intenção dele é trabalhar aí 10, 15 anos tranquilamente. E para isso, ele tem que ter uma manutenção preventiva e não curativa. As curativas, às vezes, é inevitável, tem que fazer. Mas se ele fizer uma preventiva da forma que é para fazer, realmente ele vai ter vida útil uma longevidade maior de máquinas. Já retornando essa parte de manutenção preventiva, você acha que é um problema atualmente? Poucos produtores fazem esse tipo de manutenção? Não, até que hoje muitos produtores estão aderindo a isso aí. Eu só acho que deveria ter mais uma cobrança maior em cima desse tipo de trabalho. Mas já acontece, já vejo muitos proprietários preocupados com isso, vai atrás, contrata pessoas para ficar diretamente nessa parte. E é muito importante, porque uma troca de óleos que passou do período de troca, um diesel, como é que se fala? Um diesel um diesel que não tem muita qualidade, então o cara tem que estar atento a todos esses requisitos. A qualidade da máquina está envolvida diretamente a todos esses aspectos, começando do operador, começando da parte do lubrificante que ele usa, começando da parte do sistema de arrefecimento. Porque até um dado interessante, 40% dos problemas que acontecem com motores, quando o cara vai fazer um motor, é através do sistema de arrefecimento. Isso. Porque esse arrefecimento é o radiador da máquina. E tem um proprietário hoje ainda resistente que coloca água. E hoje tem produtos específicos para isso. Por quê? Porque a água, do ponto de ebulição dela, chega a 100 graus. A partir daquele momento começa a eclodir as bolinhas, começa a pegar o cilindro do motor e ali começa a danificar. O aditivo não. A gente tem aditivo específico da fábrica, tem aditivos também paralelos aí no mercado que vai melhor do que a questão de água. E a gente sempre deixa o proprietário atento a isso. Por isso que na hora da compra da máquina tem a entrega técnica, o cara tem o dia todinho para acompanhar o operador, dizer para ele o que tem que ser feito, que tipo de óleo tem que usar. Então a empresa se preocupa com essa parte. Nesse ramo, você como instrutor, você acha que você tem que conscientizar os produtores em relação à manutenção? Sim, hoje ainda a gente bate muito nessa tecla em treinamento, por exemplo, é operacional, aí fala de manutenção, fala de tudo o
que engloba toda a máquina, mas principalmente manutenção. A gente cobra, a gente dá treinamento, oferece treinamento, e a gente tem plataformas, que é o Operation Center que a gente usa das máquinas de John Deere, que a gente tem planejamento de manutenção e a gente consegue dar uma visão maior para o cliente. Isso é muito importante o produtor ter essa assistência dos técnicos nas concessionárias. Leonardo, como você vinha falando, você falou que quando você entrou na agricultura, ela já estava mais tecnológica, já tinha muitos agricultores já vinham aderindo à agricultura de precisão. E eu te perguntar, quando você iniciou, você viu seus colegas lá, que eles já estavam, como você falou, tinha 38 anos que já trabalhava, né? Sim. E ele, quando você falou, quando ele iniciou na agricultura, não tinha nada disso, nada. Não tinha piloto, era no braço mesmo. Isso, no braço mesmo. Justamente. E uma curiosidade, perguntar assim, na tua opinião, tu acredita que a mecanização irá substituir completamente o ser humano no campo? Ou sempre haverá necessidade de operadores? Cara, essa discussão é bem interessante, mas ainda a gente, falando a verdade, está muito longe disso aí. Pode ser que futuramente venha a acontecer, mas muito distante, porque a gente ainda tem muita área para derrubar, e nessa parte derrubada precisa sempre de pessoas. Tem que ter como é que se fala, uma área, os talhões tem que ser todos perfeitos, talhões chapadas, e na nossa região, no nosso Nordeste principalmente, não é isso que a gente vê, não é só chapada. Então, querendo ou não, sempre vai haver necessidade, sim, da mão de obra humana. Isso eu acho que ele está muito distante. A gente está caminhando para isso. Tecnologia está chegando aí. O principal, como é que você fala, ferramenta para isso é conectividade. A gente tem conectividade, mas ainda está muito longe também de como é que é usado nos Estados Unidos, por exemplo. Então, a conectividade está vindo aos poucos, mas para isso acontecer, a conectividade tem que estar bem alinhada também, tem que estar 100%. Bom, Leonardo, quebrando um pouco a atenção daqui das perguntas que já foram feitas, você já teve alguma experiência marcante ou engraçada no campo da mecanização? Cara, sim. Eu tenho duas lembranças engraçadas, assim, engraçado e aprendizado. Uma foi antes de eu entrar na Lavro Norte, eu trabalhava em fazenda, aí eu pedi o operador para ir puxar um carro que estava atolado lá, e o cara estava com um cabo de aço no rabicho do trator. Quem entende operador, tu não pode dar ré com o cabo de aço, porque se tu der ré, aí, né, o cabo começa a enrolar no pneu ou enrola no eixo. Esse operador é inexperiente. E ele foi dar uma ré lá e eu não estava prestando atenção, tinha saído, e outro colega meu que a gente é de campo tinha saído e ficou só ele lá. E ele, para ir em direção ao trator, o caminhão, ele foi dar uma ré. Então aí esse cabo começou a enganchar no pneu. Cara, ele enganchou no pneu, enganchou no eixo. Com certeza o trator fez algum esforço para querer sair, o cara não percebeu. Ele só percebeu quando bateu água no vidro dele, que era o pneu estourando já. Porque os pneus do trator hoje tem água. Aí estourou, quando ele viu a água no vidro, ele depois disse assim, oxe, o que é essa água? E quando ele foi ver o pneu estourado, enrolado com cabo de aço. Aí depois que eu fui ver o prejuízo lá, o pneu foi embora e a calha também, empenou toda. Esse dia aí foi... Eu disse assim, hoje nós pegamos as contas, eu e o operador. Mas no final das contas deu tudo certo. Léo, se você pudesse dar um conselho para alguém que quer ingressar nessa área de mecanização agrícola, qual seria? Cara, se eu fosse dar um conselho hoje pro pessoal, que a gente vê que a conectividade, a tecnologia está aumentando muito, se especializar ou procurar algo relacionado à agricultura de precisão. Porque está muito amplo. A agricultura de precisão, hoje você faz projeto de linha, você faz projeto de curva de nível, hoje você tem que fazer a máquina trabalhar automaticamente. Hoje a tecnologia chegou, então precisa de pessoas. Hoje o mercado precisa de pessoas para tecnologia para agricultura de precisão. A gente vê que tem muita gente que sabe, mas o mercado está buscando muito pessoas que nessa parte que tem a qualificação. Então a agricultura de precisão está crescendo, vai continuar crescendo e vai continuar precisando de pessoas boas para tomar de conta. Então acho que essa aí seria uma dica. Como
até não só na parte de mecanização, mas em todas as áreas. O mercado está sendo muito selecionador, né? Sim. Se você não é bom, você tem que procurar ser, porque senão você vai ficando de fora. Tipo assim, exemplo, a gente trabalha na Lavra Norte ali, a gente tá no dia a dia trabalhando, a gente recebe treinamento, todo dia tem um treinamento para fazer, eles fazem na loja, eles mandam para São Paulo, mandam para Goiânia, onde que tem que mandar, eles mandam para fazer, e mesmo assim a gente ainda encontra dificuldades. Então, por isso que eu falo, a gente tem que se qualificar, buscar, conhecer, entender, para entrar nesse ramo aí, porque hoje a cliente falou, está selecionado hoje. Bom, pessoal, então foi isso. Esse foi mais um episódio do nosso Agro Podcast. Nesse episódio nós podemos tirar várias dúvidas com o nosso técnico, né, Leonardo. Eu gostaria de agradecer a todos os integrantes e em especial a ele. Eu gostaria que quem estivesse assistindo esse vídeo que compartilhe, deixe o like e também, se tiver alguma dúvida, comente, né? E agora eu vou deixar a última palavra com o Leonardo, se ele quiser dar mais alguma palavra de agradecimento. Não, primeiramente eu quero agradecer a vocês pelo convite. Muito bom, e eu gosto de estar aqui, eu gosto de sempre estar na faculdade, mostrando alguma coisa, tirando dúvida. Sempre botei à disposição, às vezes até para turmas e para lá para o norte, a gente mostrar a tecnologia, mostrar como é que funciona. Eu agradeço pelo convite, no que precisar, qualquer dúvida, e se precisar voltar aqui novamente, estou à disposição. Então é isso, ficamos por aqui.